Aqui uma olhada, porque o senador Marcos Duval driblou a justiça e viajou para os Estados Unidos, mesmo com bloqueio do passaporte. A Carla Araújo apurou essa informação, vai chegar agora ao vivo com os detalhes direto de Brasília para a gente. Conta, Carla, bem-vinda, boa tarde para você. Notícia a todos. É isso, Diego. O que aconteceu, né? A gente teve a informação de que ele ontem embarcou num voo de Manaus para Miami, né? Nesse voo, o senador Marcos Duval cumprimentou comissários e exibiu ali um passaporte vermelho, que é o passaporte diplomático. Diante disso, a gente viu também, a Natália Portinari, a gente conseguiu confirmar ali no sistema de acesso de entrada, né, de brasileiros, que constava a entrada dele nessa madrugada aí em Miami. E aí a Natália também, ajudando aí na apuração, conseguiu falar com o senador, né? E aí, Diego, como é que o que o senador disse? Ele confirmou que ele foi aos Estados Unidos ontem, e aí é importante que a gente diga que a decisão o inquérito que ele é investigado no STF e algumas medidas cautelares que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, esse inquérito está sob sigilo, então a gente não tem a informação sobre o todo dessas medidas cautelares. O que a gente sabe? A gente sabe que houve uma ordem, e também que uma ordem que foi chancelada, inclusive pela primeira turma, para apreensão dos passaportes do senador. Ele também está com as redes sociais bloqueadas, entre outras medidas. Isso a gente sabe. O que aconteceu? Em agosto do ano passado, a Polícia Federal fez uma operação, diz que apreendeu o passaporte dele, mas que na ocasião ele falou que não estava com o passaporte diplomático. E ele disse que, enfim, que ele tinha o passaporte em mãos e que ele foi porque não havia, na visão dele, né, não havia impedimento de viagens dele e que ele ainda, Diego, numa toada, digamos assim, fazendo bastante eco ao discurso, né, da direita e bastante parecido com o do filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, falou que todas as ordens que o Alexandre de Moraes emitiu contra ele são ilegais, então que ele não estaria descumprindo lei nenhuma. O fato é que ele deveria estar com esse passaporte apreendido pela decisão do STF. A gente está ainda, né, vendo qual foi a falha. O Itamaraty respondeu dizendo que seria uma atribuição e competência da PF. Fontes da PF dizem que essa parte do passaporte diplomático, na verdade, seria ali do Itamaraty, ficou ali um pouco em aberto essa questão. Mas, Diego, é uma saída do Brasil, né? A gente ainda não pode afirmar se o senador vai pretender ficar, se o ministro Alexandre de Moraes vai tomar alguma medida em relação a essa saída dele do Brasil ou não, e se vai ter alguma consequência, né? Agora, sim, o fato o senador está nos Estados Unidos dizendo que vai reforçar o discurso contra o ministro Alexandre de Moraes, e aí agora a gente vai ter que esperar quais são os próximos passos da justiça brasileira. Diego. Coach, Carla, o que ele foi fazer nos Estados Unidos? Está indo para lá uma missão, né, de senadores, agora, hoje, amanhã, embarcando nos Estados Unidos. Ele foi fazer o quê? Foi falar com quem? Não é estranho? De repente, no meio dessa confusão toda, Brasil e Estados Unidos, um senador, né, vai para lá e com que objetivo? Então, Coutinho, isso ele não respondeu aqui pra gente, mas assim, a gente conversando com algumas fontes, autoridades brasileiras sobre essa saída dele, o que se enxerga nesse momento é que o objetivo dele seria sim ajudar de alguma forma a reforçar esse discurso contra o Alexandre de Moraes e contra o STF nos Estados Unidos, né? A gente está num momento de um contexto político muito complexo, justamente como você colocou, né? Nesse momento em que o Brasil negocia a taxação ou não dos 50% que o presidente Donald Trump anunciou, a missão brasileira tentando negociar, e o Eduardo dobrando a aposta, essas cautelares em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Dentro de todo esse contexto, o Duval, que é um senador de direita, né? E assim, tem uma proximidade com os bolsonaristas, apesar de não ser ali do super núcleo duro da família, nada disso. Mas o que as afirmações dele mostraram pra gente, Coach, o que seria a intenção seria essa mesmo, de tentar reforçar nos Estados Unidos um discurso contra o STF. Então, até por isso eu acho que dificilmente o ministro Alexandre de Moraes não vai tomar uma providência em relação a essa saída do senador. Certo, Carla, obrigado, viu? Parabéns pela informação. Um abraço para você.
Obrigada, gente. Um beijo. Até mais. Valeu. Tchau. Vamos continuar nesse assunto, agora trazendo para cá mais um convidado. A gente vai conversar com Oscar Vilhena, que está aqui já plugado para falar com a gente. Ele que é da FGV Direito de São Paulo, diretor da FGV Direito em São Paulo. Vilhena, bem-vindo, boa tarde, obrigado por ter aguardado. Quero começar te perguntando sobre esse caso do Marcos Duval, né? O senador sai do país com o passaporte bloqueado, consegue ir para os Estados Unidos. Agora é aquela questão, né? Ele responde alguns inquéritos aqui, tem algumas pendências judiciais. Pode não voltar mais, né, professor? Boa tarde. Bom, boa tarde, um prazer enorme estar aqui com você, com a Letícia e com o Ricardo Couto, de quem eu sou um enorme admirador. Prazer estar aqui com vocês. Veja, é importante, eu acho, para aquele que está nos acompanhando, né? A Constituição brasileira, ela determina que uma pessoa só pode ser punida e só pode ter os seus direitos restringidos uma vez sendo condenada. No entanto, há uma possibilidade de medidas cautelares, né? Isso está previsto no Código de Processo Penal. O que são medidas cautelares? São medidas que precedem a condenação, mas que, no julgar daqueles que têm a responsabilidade de aplicar a lei, são indispensáveis para que você não frustre o próprio julgamento. Né? Então, são 3 casos mais claros. Quer dizer, o caso daquela pessoa que, de alguma forma, busca obstruir o processo, então ela queima provas, ela ameaça testemunhas, ou ela ameaça o próprio tribunal. Uma segunda, quando ela ousa fugir, quer dizer, ela dá indícios de que ela pode fugir. Uma terceira é quando ela põe em risco a incolumidade pública. Então, você tem um estuprador que está sendo julgado, se ele ficar solto e for uma pessoa que ameaça outras pessoas. Então, são situações onde você aplica a lei antes do julgamento e restringe direitos. Qual que é a medida mais forte? É a prisão preventiva. Você tira a pessoa de circulação. Todas essas medidas que nós estamos vendo, no caso do Bolsonaro, no caso do senador Marcos Duval, são medidas menos contundentes, menos gravosas. Então, não prende-se o Bolsonaro, não prende-se o senador Marcos Duval, mas você faz algumas restrições. Impede de sair do país, tira o passaporte, impede a pessoa de circular em determinados ambientes, perto das embaixadas, para que ele não fuja, coloca a tornozeleira eletrônica. Então, é natural no processo penal que algumas medidas restritivas de direitos sejam colocadas. E no caso do Marcos Duval, foi suspenso o seu passaporte com o objetivo de impedir que ele deixe o país. Ele claramente está quebrando uma das obrigações que foram estabelecidas pela medida cautelar. Logo, ela pode ser convertida numa prisão preventiva. É isso que vai acontecer e ele vai ter dificuldade de voltar para o Brasil sem ser preso.